querido amigo me perguntou há pouco tempo porque eu era tão veementemente contra a ordenação feminina, contra o feminismo, e porque eu falava tanto contra certos aspectos que as igrejas modernas adotaram em sua posição contra as mulheres. Infelizmente, o cristianismo evangélico, por causa talvez de um viés mais liberal ou na tentativa de agradar a todos, deixou de lado alguns princípios bíblicos que são fundamentais para as famílias cristãs e também para a boa ordem de Deus em sua igreja. E eu não quero aqui ater-me a muitas explicações sobre o assunto, mas apenas ler alguns textos bíblicos que fundamentam o pensamento dos cristãos conservadores quanto à posição da mulher na família, na igreja e na sociedade. Tendo em vista, antes que comecem os argumentos contrários ou os questionamentos contra o que eu vou falar e vou ler, tudo que eu vou falar é apenas direcionado a pessoas que creem na infalibilidade das Escrituras e na iluminação e inspiração plenária da Bíblia. Portanto, os textos que lerei, primeiro, são do Novo Testamento, ou seja, pelos apóstolos que Jesus escolheu, no poder do Espírito Santo e por aquilo que foi falado como legado para a igreja, como legado para a igreja do Novo Testamento. Então, não tem nada aqui de Antigo Testamento, de lei mosaica, de pensamento judaico, e sim apenas o Novo Testamento. Então, isso é apenas para quem crê na Bíblia. Se você crê na Bíblia, o que eu vou ler é palavra de Deus para você. Primeiramente, eu vou ler o texto da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, aos Coríntios capítulo 11, versículos de número 7, 8 e 9. Palavras de Deus por meio do apóstolo Paulo. O homem não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O apóstolo Paulo vai até o princípio da criação, quer dizer que a mulher foi criada com o objetivo de estar com o homem, por causa do homem, para o homem. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês está ainda na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 34 e 35. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse também pelo Espírito Santo. As mulheres estejam caladas na igreja, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então agora Paulo está dizendo que as mulheres não deveriam ter na igreja a posição de primazia, governo ou fala autoritativa. Sobre isso que Paulo está falando. E quando elas queriam questionar alguma coisa em relação à administração da igreja, em relação ao ministério, deveriam privar-se disso, de falar sobre isso publicamente, mas irem até os seus maridos. Um outro texto que nós poderíamos ler também para entendermos melhor, que está na epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 18, onde o apóstolo Paulo, falando sobre os deveres domésticos, ele diz: mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. No Senhor. O que é ser submissa como convém no Senhor? Ser submissa como convém no Senhor é saber que essa submissão não é subserviência, não é escravidão, não é ser tratada como um ser de segunda categoria. Não é esse o ensino da Bíblia, mas a submissão é no Senhor. Enquanto o seu marido for uma autoridade de acordo com o Senhor, com a sua palavra, for um homem fiel, respeitoso, que não cometa crimes, que não cometa absurdos, você deve sim submeter-se a ele como autoridade na família. Outro texto também muito importante para entendermos esse aspecto está na Epístola Universal de Pedro, no capítulo 3, nos versículos de número 1, 5, 6 e 7, onde o apóstolo Pedro fala assim:
Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Mulheres que são casadas com homens não crentes, ao invés de ficarem confrontando eles, acusando os seus erros, sejam submissas e ganhem seus maridos sem estar falando demais. Olha o versículo 5. Pois assim, falando sobre a sobriedade da mulher no vestuário, ou seja, mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e com decência. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, obediência. Submissão tem a ver com obediência. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, sois filhas dela, e fazeis o bem, e não temeis o espanto. Ou seja, se alguém se comporta dessa forma, não vai ter confrontos, não vai ter problemas em seu casamento. Não pegue os casos que acontecem por aí, de erros que homens cometem. Isso é um princípio da palavra de Deus. É como um cristão que sofre uma traição e vai fazer a mesma coisa. É um absurdo gigantesco você querer pagar na mesma moeda. Você é um cristão, você crê na Bíblia. Não se faz isso. Se você acha que o seu cônjuge é infiel e ele cometeu um adultério, você tem legalidade para se divorciar dele. E simples assim. Mas se você adultera também, você comete o mesmo erro. Então, devemos olhar para o texto bíblico e entender o princípio. O princípio aqui é submissão e testemunho para o não crente, para que esse possa crer também. Outro texto, e esse texto é sumariamente importante para entendermos o porquê é tão errado mulheres assumirem o ministério pastoral em igrejas. Olha o que diz em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9. Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, dita por um apóstolo. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos dispendiosos. Uma pequena explicação. O que Paulo está falando aqui não é uma condenação sobre as mulheres usarem joias. Só que o que Paulo está falando é que ao invés das mulheres se preocuparem tanto com a estética, deveriam se preocupar com a piedade. Que a piedade e a essencialidade da vida é mais importante que a estética. Mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mulheres que mandam no marido estão erradas, estão pecando. Agora, por que Paulo disse isso? Paulo faz como ele fez em Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Ele vai até a ordem da criação. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia será salva, dando luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, aqui o apóstolo Paulo trata exatamente sobre essa questão do papel da mulher também na igreja. Agora, ainda sobre isso, a questão é tão séria que até uma advertência sobre viúvas, o apóstolo Paulo escreve também a Timóteo. O Espírito Santo se importa com o procedimento moral das mulheres de uma forma muito mais severa em alguns aspectos do que os homens. Pecado é pecado. Transgrediu a lei, pecou. Mas com as mulheres, o Senhor dá detalhes sobre erros que não podem nem ser pensados. E isso não é para ser questionado, é para ser aceito, está na Bíblia. 1 Timóteo 5, versículos de número 9 em diante. Palavras de Deus ditas pelo apóstolo Paulo. Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Isso aqui é um texto onde Paulo fala sobre o cuidado das viúvas. E a igreja sustentava as suas viúvas. Olha o que Paulo fala sobre isso. Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Apenas a que tenha sido mulher de um só marido. Ora,
A viúva não está livre para casar de novo? Então, se aquela mulher casou mais de uma vez, casou com o segundo marido e ele morreu, não tem mais dignidade de viúva na igreja. Recomendando pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boa obra. Rejeita, porém, olha que dureza, rejeita, porém, as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se. E aí vem a tradição cristã de que muitas mulheres viúvas deram início à prática do celibato e se entregaram apenas a Cristo após os seus maridos. Então esses textos, eles são fundamentais para mostrar que a maneira como a sociedade tem enxergado as mulheres e a maneira como algumas igrejas têm colocado as mulheres numa posição que não é para elas estarem, está equivocada. Ah, mas você não está lendo os textos que falam sobre os homens. Não é esse o tema do vídeo. O assunto do vídeo é esse. Esse é o assunto do vídeo. Num outro vídeo, numa outra ocasião, eu posso falar sobre os homens, mas agora é só sobre a questão das mulheres. Olha o que a palavra de Deus inerrante fala na Epístola a Tito, capítulo 2, versículos de número 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Após lermos atentamente todos esses textos, é necessário muita explicação exegética? É necessário muita explicação hermenêutica do sentido das palavras e dos termos? Ou já não é suficiente? Porque Paulo não diz apenas sede submissas e ponto. Ele explica como acontece essa submissão. Essa submissão acontece quando a mulher na igreja não tem palavra autoritativa. Essa submissão acontece quando em casa ela ganha o marido sem palavras. Essa submissão acontece quando essa mulher é boa dona de casa, ama os seus filhos, ama seu marido e é submissa a ele. Portanto, nós temos que repudiar com todas as forças o feminismo social e eclesiástico. O feminismo social e eclesiástico é um câncer para a igreja. É um câncer para o cristianismo. As mulheres têm que ser amadas, honradas, recebendo de seus maridos cuidado, provisão, proteção, mas isso se elas se enquadrarem nos princípios da palavra de Deus. Como eu vi numa ocasião, num vídeo de uma moça, talvez de alguma forma ache que é cristã, dizendo: Jacó trabalhou durante muitos anos para ter a sua esposa, para conquistar a sua Raquel. Homem para mim é esse, que quer conquistar e para conquistar trabalha, se esforça. Aí um rapaz comentou embaixo: mas você é virgem, casta e submissa como era Raquel? E ela vai e comenta: machista. Ou seja, meus irmãos, você que vê esse vídeo, ou nós seguimos as Escrituras como elas são, aceitamos toda a palavra de Deus como livro, como regra de fé e prática, ou então não faz o menor sentido o nosso cristianismo.